Shalom, shalom, mais um áudio de batalha espiritual. Esse é o áudio número 4 do seminário que nós estamos fazendo. Para você que chegou agora, os outros áudios estão no nosso canal, no YouTube e no Telegram, tá? O canal no YouTube e no Telegram se chama o Comando Águia, tá bem, queridos? E é gratuito. Que Deus te abençoe. Vamos lá para o áudio número 4, onde nós vamos falar da distribuição de funções, de missões no reino das trevas, né? A organização desse reino, né? Sempre lembrando que a gente não exalta, né, Satanás de nenhuma maneira, só exalta Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas a gente faz esse seminário porque Jesus falou de batalha espiritual, nós devemos estar ligados em como o nosso inimigo trabalha, para que a gente possa ajudar na nossa casa, na nossa vida, na nossa comunidade, amém? Antecipando as ações do inimigo, amém, queridos? Para você que já caminha conosco, né, sabe que o nosso ministério, ele engloba várias áreas, né? E para essa agora nós resolvemos fazer esse seminário gratuito, tá bem? Imaginamos, queridos, que o reino do mal seja uma bagunça, mas ele não é, tá bem? A gente pensa que é todo desorganizado, mas não é assim. A gente é consciente que Satanás, ele é sim um ser derrotado, porém ele está a todo tempo trabalhando contra as nossas vidas, contra a nossa história, e nós devemos ficar muito atentos, porque existe uma hierarquia no inferno, amém? O diabo, ele comanda espíritos malignos organizados, queridos, em grupos, tá? Você pode chamar esses grupos de principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, todos eles localizados aonde? Nos lugares celestiais. Cada um tem uma função, uma incumbência, tá? E lá em Efésios 6, 11 e 12, a gente tem uma noção do que acontece no mundo espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Astutas ciladas do diabo. O que quer dizer isso, querido? Você deve ter uma noção do que é, né? Mas astutas vem de astúcia, tá? De uma pessoa que se caracteriza, tá? Por ser sagaz, ser esperta, ser engenhosa, né? Uma pessoa que é difícil de ser enganada, difícil de ser ludibriada, tá bem? Isso aqui é um indivíduo astuto que eu estou falando, né? Vocês imaginam Satanás, né? Que ele é chamado de astuto, né? Então, aqui, continuando a palavra diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre cada um, porque não tem como a gente passar por um seminário desse sem estar falando, tá bem? Vontade a gente tem de estar falando de Cristo, do seu Espírito, da sua obra, do seu Evangelho, mas faz parte, tá bem? Os principados, queridos, assim como os príncipes, né, são os primeiros ministros e presidentes das nações, eles exercem uma autoridade sobre grupos de quem? De demônios, né? Que esses grupos de demônios comandam outros demônios que, olhando de maneira hierárquica, são inferiores, amém? Então, quando alguém diz para você assim, não tem demoninho e demonião, sim, tudo bem usar esses jargões, mas nós temos que lembrar que eles são organizados, amém? E tem os de patentes maiores e patentes menores. Potestades representam outro nível de hierarquia, inferior ao dos principados, mas é também muito poderoso e comandam milhares de demônios. Tá bem, queridos? Então,
primeiro principados, depois potestades, e depois nós vamos falar dos príncipes das trevas deste século. Amém? Esses seres são demônios que comandam outros, que agem em áreas específicas. Enquanto os principados e potestades trabalham exclusivamente no mundo espiritual, para que o homem não exalte a Deus, não reconheça Jesus, não veja a glória de Deus, não seja salvo, os príncipes das trevas trabalham diretamente contra o reino de Deus e a igreja aqui mais embaixo. Amém? Então, já nós vamos dar alguns exemplos, tá? Mas eu vou terminar o quarto aqui, que é as hostes espirituais da maldade. Essas tropas, tá? São exércitos de demônios que eles estão atentos, prontos para atacar a qualquer hora, em qualquer lugar onde a batalha for mais intensa, tá? Esses poderes malignos, entidades, eles são enviados a todo instante contra pessoas, tá? A aula passada eu estava fazendo aqui, eu vi um demônio chegando nas minhas costas. É difícil ele vir bem aqui no meu estúdio, mas ele vem. Tá? Assim como ele vai diante da glória de Deus. Ele vai diante da glória de Deus nos acusar. Amém? Então ele morava lá. Tem gente que fala, demônio não entra em igreja. É o que você pensa? Tá? Demônio entra em igreja, sim. Tá? E exercem essa autoridade sobre homens perdidos ou sobre aqueles que rejeitaram Jesus. É onde eles têm mais facilidade, onde eles têm mais influência, onde eles têm mais controle. Tá bem, queridos? O reino das trevas, queridos, ele é tão organizado que não há divisão entre eles. Eles sabem os seus postos, eles sabem quem eles são, mas eles não são um reino dividido. Eles trabalham unidos. Um demônio auxilia o outro. É incrível. Não é admirável, mas é incrível. Amém? E o próprio Jesus reconheceu isso. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Subsistir vem de existir, né? Não vai continuar. E se Satanás expulsar o próprio Satanás, ele estará dividido contra si mesmo. E como subsistirá, pois, o seu reino? Isso está lá em Mateus 12, 25, queridos. Então tem alguns versículos aqui separados, algumas coisas, para você ver que não é eu que estou tentando passar para vocês aqui uma opinião, um achismo, né? Não, eu acho isso. Não, isso aqui são fragmentos da palavra, não são tão isolados, porque eu tenho lido os contextos, já li a Bíblia várias vezes, e para pregar a gente tem sempre que reler, relembrar, amém? E aqui é o próprio Jesus que está dizendo que o reino das trevas, essa coligação do mal, ela não está dividida como muitos pensam, amém? Satanás, queridos, inclusive, ele é o príncipe deste século, e o mundo jaz no maligno, amém? O mundo é dele, tá, queridos? O mundo está sendo governado de muitas maneiras por Satanás. Existe sim os protestantes, que somos nós, a resistência, mas de maneira geral é Satanás que está controlando, né, as pessoas. Vocês podem ver que a carne está reinando, né? Mas isso está descrito também em 1 João 5,19, né? Dizendo que o mundo jaz no maligno. Tá bem, queridos? Então, os seus planos são muitos, mas o principal é matar, roubar e destruir, né? Que está em João 10,10. Quando alguém está endemoniado, as pessoas ficam perguntando ao demônio qual é o nome dele. E ele pode dizer, é Lúcifer, né? Querendo ali trazer uma certa intimidação por o libertador que está ali na frente, né? Mas é mentira, porque Lúcifer só era chamado assim quando ele estava no céu, né? Então, se Lúcifer se pudesse, né, possuir alguém,
essa pessoa seria destruída, ela morreria, tá bem? Então isso é mentira dele. Numa hierarquia de poder, os demônios que entram nas pessoas são os menores. Tem pessoas muito sem noção trabalhando com libertação. Inclusive, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não me gabando, jogando algum confete ou com nenhuma soberba. A maioria das pessoas que trabalham com libertação, eles gostam de fazer um show, gostam de expor a pessoa que está endemoniada para todo mundo ver, põe uma câmera em cima, amém? E a gente não faz isso. Às vezes fala, pô, você trabalha com libertação? Trabalhamos. Quem nos vê ao vivo, né, tem noção disso. Mas quem nos vê, tá em vídeo, vai falar, mas cadê vocês operando libertação? A gente não expõe em nenhum vídeo o rosto de ninguém. Porque essa pessoa pode estar possuída agora. E pode ser o pastor de amanhã, o homem de bem, a mulher de bem de amanhã. Né? Mesmo se não fosse, nós não temos o direito de denegrir a imagem de ninguém. Tá bem? Então, queridos, esses demônios que entram em pessoas são os menores, de mais baixo calão. Tá? Os demônios de maior patente, se eles verem que essa pessoa vai entrar numa igreja, ou vai estar perto de servos e servas do Senhor que podem operar a libertação, eles são mais sutis, eles não são tão grosseiros. O que eles fazem? Que se são demônios maiores, né, eles saem da pessoa, permitem que ela passe aquele tempo, ali ou na igreja, ou perto de pessoas, ou em locais, ou reuniões de oração, e quando essa pessoa sai, ele entra de volta no corpo. Então ele não passa por esse problema de ser descoberto, de ser expulso, amém? Porque não é um demônio que se contém mais. Os demônios mais grosseiros são os mais fáceis de serem detectados, amém? Se você tiver com um satanista do teu lado, é mais difícil um satanista ser um mestre de alta patente, de alto calão, um mestre de gnose, que faz viagem astral, que opera alguns sinais. É mais fácil você detectar um macumbeiro, sabe? Um pai de santo que faz trabalhos mais grosseiros, que tem um trajar, que tem um jeito de falar, que tem uma frequência mais grosseira, do que o satanista de alto nível. O satanista de alto nível, às vezes, ele consegue se infiltrar dentro da igreja. Só os muito conectados com Deus, só os muito espirituais é que percebem, amém? Que tem um satanista no meio. Os outros ficam até meio assim, meio no caminho. Será que é? Será que não é? Amém? Mas ele é mais difícil de ser percebido. Amém, queridos? Eles vão trabalhar no nível superior, eles não vão ficar ali aparecendo. Tá bem? Mas Satanás mesmo, ele é tão terrível que ele pode transformar uma pequena situação, sabe, num caos na vida da pessoa. Ele pode transformar a vida da pessoa ali num problemão, porque ele pega pequenas coisas e faz, sabe, incêndios com isso, tá bem? Mas ele não é onipotente, tá? Mesmo não sendo todo poderoso, ele tem alguns poderes. E quando ele caiu pela sua rebeldia, ele perdeu a sua glória, mas não perdeu o seu poder. Amém? Nós podemos constatar isso dentro da palavra de Deus. Né? Aqui, deixa eu ver aqui onde é que está. O texto exato está em Jó, capítulo 1, versículo de número 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra eles não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Satanás, ele tem poder, mas ele tem limites, que é o próprio Rei da Glória que põe para ele. Você pode até tocar na vida de Jó, mas você não pode matá-lo. Amém, queridos? Tá? Lúcifer perdeu a sua glória, né, ao ser banido do céu, mas não se engane, queridos. Ele ainda possui, tá, um poder de destruição terrível. O exemplo é a história de Jó. Satanás usou seu poder e destruiu, tocou em todos os bens de Jó. Matou todos os seus rebanhos, seus servos e a sua família.
Diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, não é brincadeira. Ele pode falir pessoas de maneira muito rápida, amém? Dependendo das brechas, circunstâncias e tudo mais. Então fiquemos muito atentos. Não exaltamos Satanás, mas também não somos aqueles que ficam brincando, amém? Dizendo, eu piso na cabeça da serpente, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a pouco morre um ente querido, ele acha que era propósito de Deus, né? Então temos que tomar muito cuidado, tá? Esses golpes, né, essas ciladas que Satanás preparou para a vida de Jó e as concluiu, né, eles afetaram diretamente, né, o emocional de Jó. Ele ficou cheio de angústia, sofrimento, né? E como se não bastasse, o diabo também afligiu o corpo dele com diversas doenças. Então aqui a gente pode ver que ele tocou em rebanhos, tocou em bens, ele trouxe miséria, ele trouxe escassez, tá? Por isso que quando a gente vai consagrar dízimos e ofertas, a gente sobe um monte, você deve achar, para quê? Ouça isso, queridos. A gente sobe um monte, quando vai consagrar dízimos e ofertas, presta atenção. Satanás tocou também nos bens de Jó, tá? Na área financeira. A gente sobe um monte, a gente vai repreendendo todo tipo de cilada do inimigo sobre a vida financeira da família, sobre a saúde, que nem Satanás tocou na saúde de Jó. Jó ficou com lepra, Jó ficou terrível, se coçando com cacos de telha, né? Então a gente sobe, apresenta aquela oferta, apresenta aquele dízimo, fala, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, bloqueia todo o mal contra essa família, Senhor. Papai, se tem alguma cilada preparada, que seja desfeita, corta o laço do passarinheiro, Senhor. Arranca as garras sujas de Satanás de cima da vida dessa pessoa. Meu Deus, toda a trama que tem, meu Pai, para filhos serem homossexuais ou para serem pessoas, sabe, de má índole, ou tudo desvio de caráter, depressão, angústia, medo, dor, decepção. A gente vai detonando isso, vai destruindo isso com o quê? Com palavras e apresentando o que para Deus? Apresentando oferta, apresentando dízimo. O que acontece no mundo espiritual? O que os satanistas fazem? Eles pegam o dinheiro do povo e apresentam diante de Satanás, dizendo, eis aqui, olha aqui a oferta no mundo físico e dízimo, eles são sangue. Por que são sangue? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu tenho que explicar aqui, porque o Espírito Santo, ele tem toda a liberdade para fazer as pausas dele. Amém? Tomara que seja todo o conteúdo, né, pausado pelo Espírito. Mas tem muitas pessoas que elas entregam qualquer coisa lá no altar, o pastor faz uma oração de qualquer maneira ali, entendeu? Nada, isso tem que ser consagrado, isso tem que ser apresentado para Deus, com temor e temor, não dinheiro que se pega, se gasta, nada, e vai se orar para o Espírito Santo, para que área que vai, como é para fazer, entenderam? Então, quando o satanista pega algum dinheiro para destruir um casamento, para destruir, né, uma história amorosa, para destruir uma família, para matar alguém, aquilo é apresentado diante de Satanás. Eles vão entoar louvores, vão bater tambores até para o inimigo, vão matar animais, derramar sangue, comprar farofa, bebidas, vão comprar charuto, vela, vão queimar peças de roupas. É feito um ritual. Amém? Não é entregue para Satanás, joga lá dentro de uma caixinha lá e fala, pronto, tá aí. Não. Satanás quer que tenha um preparo, as pessoas chegam a colocar roupas, né? Agora há pouco de manhã eu vi que de vez em quando eu mando o cachorrinho que tem aqui de casa numa mulher que lava, passa um cheirinho e tal. Eu percebi a mulher de cabeça rapada e o Espírito Santo me falou, ela é o bandista e ela está tocando teu cachorro. Meu cachorro começou a ficar esquisito, eu parei de mandar nela. Uma vez por semana a gente mandava o cachorro lá, né? Porque ela limpa bem aqui de perto, baratinho e tal. Por que não, né? Já sabemos que não dá, até o cachorro está sentindo. Então, eu não posso pegar dinheiro santo e entregar na mão dela, não posso. O Espírito Santo já me alertou. Então, quando você é alertado, haja e está tudo certo, né? Então, queridos, é assim. Satanás, ele vem e tocou na vida de Jó. Jó era rico e ficou pobre. Tantas pessoas estão tentando prosperar, que ouve esse vídeo, né? Saiba, quando a gente pega o teu dízimo ou a tua oferta, a gente vai lá em cima do monte. Tentamos em segunda-feira, choveu 30 milímetros, choveu muito mesmo. Aí
Quer dizer, na segunda-feira choveu demais, terça-feira choveu demais, hoje amanheceu chovendo. Aí nós estamos assim, olhando a meteorologia, amanhã ficou bom, é perto do dia 10 que a gente faz isso. Amanhã ficou bom o sol, a gente sobe todo mundo lá para cima, vai consagrar dízimo de todo mundo e vai interceder, vai pedir para Deus uma colheita grande, né, volumosa, extraordinária na vida de cada um. Amém? E combater em batalha espiritual todo espírito de escassez. Eu tenho áudio de pessoas que mandam para mim e falam, puxa, desde que eu comecei a mandar o dízimo aí, as coisas começaram a fluir. Por quê? Dízimo não é tudo igual? Dízimo é tudo igual. Né? Agora a intercessão que é feita para ele, aí não é tudo igual. Nós entendemos, fizemos uma agenda de intercessão que vai chegar para as pessoas que pediram daqui a uns dias. Ela ficou pronta ontem. A fúria foi tão grande que eu cheguei para pegar na gráfica, né? Foi impressa, todas as agendas foram impressas errado. E hoje eles estão fazendo de novo. Já vão buscar lá essas agendas para mandar para vocês. Tá bem? Então o mundo espiritual não é tão simples quanto parece. Ele é muito complexo, mais real do que o nosso. Amém, querido? Então saiba que quando a gente pega algo teu aqui, a gente vai para diante dos pés do Senhor e clama, 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 até que a gente vê a pessoa dando testemunho de que as coisas estão mudando. Amém? A gente faz isso de agora? Não, faz 9 anos. Amém? Faz 9 anos que a gente sabe o que é entregar um dízimo, uma oferta, um voto, de qualquer maneira que você entregar nas mãos de quem tem compromisso com Deus de ir lá pedir uma colheita. Amém? Ir lá interceder. Igual você entregar um processo na mão do advogado que não está muito aí com nada. Ele pega o processo e larga lá. Tal. E tem outros que não. Tem outros que pegam e vão até o fundo, até o final, até a vitória chegar. Tá bem? É isso que a gente tenta fazer aqui. Voltando, queridos. Amém. Eu estava falando aqui sobre o poder destruidor do inimigo, o que ele fez com o Jó. Jó foi tocado nas finanças, na saúde. Na verdade, ele foi tocado tanto que foi para o Beleléu a sua estabilidade no nível físico, né? Ficou enfermo. No nível emocional, ele perdeu tudo, perdeu filhos. Você imagina como ficou o emocional de Jó, destruidíssimo. Financeiro dele acabou, mas o espiritual foi o que salvou o Jó. O Jó continuou mesmo com um caco de telha e ficou falando ali. Falou, não, Deus me deu, Deus tirou. Eu vou continuar crendo nele. Amém, queridos? E tentaram tirar isso de Jó e não conseguiram, porque ele estava firmado na rocha, estava firme na fé dele. Amém? Aqui eu já falei da doença de Jó. Se alguém que está ouvindo aqui julga que o inimigo é fraco ou bobo, me perdoe, queridos. Eu não posso dizer isso porque eu amo o Senhor. Não é porque eu amo o Senhor que eu tenho que desmerecer o que Satanás é, o que é fato. Não adianta eu falar que ele não tem força, que ele é. Ele me arrancou um dente da boca numa batalha espiritual que eu fiz sem sabedoria. Eu fui para os montes pedindo um CD da minha esposa, da apóstola Nucélia, que não saía, e eu tive uma visão de umas garras bem compridas segurando o CD dela e segurando outras bênçãos nós, sabe? Tinha carro no meio na mão de Satanás, tinha bênçãos financeiras, tinham várias coisas. E eu fui para o monte, eu falei, eu vou entrar no monte agora até ele soltar tudo. E eu fui para o monte, eu não entrei brincando, né? Eu entrei no monte, me ajoelhei no chão, comecei a dar tapa dentro da terra. Eu falei, eu quero falar com você, Satanás. Como eu já tinha lido o livro do Carlos Anacondia, que se chama Ouve-me Bem, Satanás, né? Que é o grito do evangelista ali, né? Operando libertação, eu achei que eu poderia agir daquela maneira, mas eu não tinha profundidade, eu não tinha autoridade, e ninguém nem tem para falar dessa maneira. A gente repreende o inimigo, tudo mais, mas nem Jesus agiu, né, de maneira errada com o inimigo. Não agiu de maneira errada, agiu de maneira correta, né? Teve anjos que falaram para Satanás assim, que o Senhor te repreenda, nem foi ele que foi lá repreender. Amém? E nessa deu ficar dando tapa no chão e falando, um dente da frente amoleceu rapidamente e infeccionou, né? Eu tinha todos os dentes bons, um dente da frente infeccionou e começou a sair pus do nada. Comecei a campanha, entrei na batalha e já recebi esse dardo inflamado na boca. Orei, não teve jeito, perdi o dente, colocar um pivô que chama, né? Perdi mesmo, essa eu sei, Deus me revelou. Falou, você perdeu porque você agiu sem sabedoria, né?
Nós somos mais do que vencedores, somos protegidos com Deus, mas quando Deus manda você ir, Ele garante. Agora, quando Ele manda você ir, você entra nesse tipo de batalha. Amém? Então o inimigo não é fraco nem bobo, não. Na verdade, é isso que ele deseja, né? Que as pessoas não reconheçam que ele é sagaz, que é mal ao extremo, que não reconheçam que ele tem poder, a sua capacidade, né? Que ele conseguiu enganar até 1/3 de anjos dos céus e arrastou consigo esse 1/3, né, para a sua rebelião. Né? Lá em Apocalipse 12:4, se não me engano, diz que e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Amém, queridos? Então, não subestime teu inimigo. Tá? No Jardim do Éden, o diabo conseguiu provocar a maior tragédia que já se viu. Né? Ele se transfigurou em uma serpente para enganar Eva, colocou dúvidas no coração da mulher, ele não pegou a mão da mulher e a fez pecar, nem de Adão, mas ele influenciou e levando-o a desobedecer a Deus. Ele faz isso até hoje. E ocasionou a queda da humanidade. Você só tem que sofrer para você ter o fruto da terra hoje por causa deles. Amém? Então não é bendito Adão, mas maldito Adão. Amém? Que foi ouvir a mulher, que foi ouvir a Satanás e perdeu, né, essa bênção, né, para as nossas vidas. Amém? Sempre por trás de uma tragédia, que nem teve o September 11, né, tem uma ação diabólica. Vocês sabem que se você for estudar um pouquinho e procurar, né, sobre aquele acidente que teve com os aviões, o September 11, né, caiu as 2 torres lá nos Estados Unidos, vocês vão ver que tinham câmeras que pegaram explosões acontecendo nas colunas principais de sustentação do prédio antes do impacto do avião. Então, quer dizer, que tem várias explosões, janelas voando, amém? E são bem pequenas perto do tamanho da explosão do avião, né? Mas era o que? Foi minado o prédio primeiro, antes da explosão do avião. Né? Somente a explosão do avião não teria trazido abaixo aquela forte estrutura, mas foram as explosões que destruíram as colunas de sustentação. Por isso que você tem que estar firmado na rocha. Vem dificuldades e tal, são as suas colunas que vão segurar. Amém? E não os detalhes. Amém? Então teve uma ação diabólica. Foi anunciado em filmes antes, no Matrix, diversos filmes, que teriam um massacre em massa para entregar essas almas como sacrifício nas mãos de Satanás. E às vezes você está querendo sair de uma situação complicada e você não entende algo que vai ser pregado aqui. Né? Que nós temos 4 armas para poder retirar as nossas bênçãos da mão do inimigo, que é a oração, clamor, jejum e sacrifício. Até Satanás, para criar força, tem que ter sacrifício de gente. Né? Se você não tem sacrifício de gente, você faz sacrifícios financeiros, que o sangue representa, o dinheiro representa sangue no mundo espiritual. Por quê? Você pode não dar a tua vida inteira no altar, mas você dá um pedaço. Por quê? Você vai lá e entrega 30 dias da tua vida em troco ou em troca de uma quantia de dinheiro. Preste bem atenção para você não entender errado as minhas palavras e não entender um ensino de alto nível e achar que é uma bobageira que eu estou falando. Tá bem? Satanás precisa de sangue inocente para poder caminhar. Jesus foi entregue para a salvação e funciona até hoje o sangue dele porque não teve nenhum sangue inocente derramado por Satanás, por livre e espontânea vontade de alguém, por amor a um monte de almas, ou por ódio para levar um monte de almas para o inferno. Então, querido, quando você chega no altar que você entrega alguma oferta, algum dízimo, aquilo simboliza sangue, da mesma maneira que óleo de unção simboliza o sangue de Cristo, que o suco de uva na ceia simboliza o sangue de Cristo, que o pão simboliza o corpo de Cristo. Então, quer dizer, a Bíblia é cheia de simbolismos, atos proféticos, e é assim que Deus recebe isso lá em cima. Senão o próprio Deus não tinha entregue o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então comece a entender o mundo espiritual de uma maneira mais aguçada, como um adulto. Amém? Porque tem pessoas que são tão... elas ficam com tanta religiosidade
que falou alguma coisa de dinheiro, eu não quero ouvir. E não entende que no mundo espiritual tem os porquês, senão não estava escrito na Bíblia. E se os crentes espirituais e se os satanistas de alto nível entendem isso e usam, você tem que entender. Que nem eu tive que entender. Quer passar degraus, quer ser espiritual, entenda. Amém? Tem vezes que as coisas estão travadas, o Espírito Santo fala para mim, ei, tu vai ter que entregar um sacrifício. Tem que procurar uma bênção financeira e entregar para alguém que eu te indicar, ou para uma instituição, ou no altar, e ele que vai ter que dar a direção. Eu fui lá para Mata interceder para sair o CD da apóstola Nilcélia, né? E fui lá e pelejei com o Satanás, e no meio dessa peleja toda eu vi que não era batendo no chão que eu ia receber minha bênção. Mas o Senhor falou assim para mim, ei, o CD da Nilcélia tem um valor no mundo físico muito grande. É o Thales Roberto que está fazendo o CD dela. A Nilcélia tem que colocar uma semente de valor no altar. Falei, Senhor, minha mulher não tem nada de valor assim para entregar. E aí Deus revelou para minha esposa que ela deveria entregar. Deus tinha falado comigo, mas eu fiquei quieto. Falei, fale com ela então, porque ela vai achar muito estranho. E o CD da minha esposa não saiu com 3 anos de oração. E eu acabei de falar para vocês que as nossas batalhas contra Satanás, elas têm 4 níveis. Oração, clamor, jejum e sacrifício. E a minha esposa não tinha nenhuma semente no mundo espiritual ecoando, amém? Para que ela pudesse receber essa bênção. Então não adiantava eu só orar, não chegava a bênção dela. Quando a minha esposa falou, Deus pediu para me entregar todas as minhas joias. Ela não tinha muitas, mas toda mulher vai juntando joias, né? Da adolescência até ser adulto, vai juntando ali uma caixinha, tem umas coisinhas. E ela tinha ali, sei lá, perto de 5 mil reais de joias, relógios. E ela foi e levou, né, para o altar que o Senhor mandou ela levar aquela oferta. E a oferta destravou a bênção dela. Dias depois ela estava com o CD na mão. Então, quer dizer, a gente não sabia batalhar, batalhava só na oração, clamor e jejum, e deixava de colocar uma semente no altar. Deus diz que se o homem planta pouco, ele colhe pouco. A minha esposa não podia colher um negócio grande, porque ela não tinha semente suficiente. Ela não tinha. Tem muitos crentes que vão diante de Deus e falam, Satanás está tocando minhas finanças. E ele só coloca resto no altar. Me perdoe sinceridade. Isso aqui é um seminário de batalha espiritual e libertação. Às vezes você precisa de libertação numa área. Você só coloca resto no altar de Deus, porque você fica enganado pelo próprio inimigo que diz que se você colocar uma oferta grande, você está enriquecendo pastor ou igreja, alguma coisa assim. E aí você não fica com oferta grande no mundo espiritual, você nunca vai ter uma empresa, um carro melhor, uma casa. Por quê? Tu não consegue chegar nos níveis que Deus quer. Isso é liberação de fé. Isso é entrar em novos níveis. Amém? Então Deus já me pediu muitas coisas. Eu pedi coisas grandes para Deus. Falei, ei, você quer uma casa de 1 milhão de reais? Falou, que oferta que você tem para isso? Falei, Senhor, o que é oferta? Falei, você tem que ofertar um carro. Oferta um carro de 5% do valor. Puxa, é verdade, né, Deus? Aí você não vai ter que comprar a casa. Aí você vai colher uma casa. Entendem, queridos? Eu não vou poder entrar muito nesse assunto agora, porque já tem 33 minutos aqui a nossa aula. E amanhã tem outra. Então eu vou dando em porções para você absorver. Mas eu quero te pedir, tá? Eu já vou orar. Eu quero te pedir, por favor, tem pouquíssimas pessoas fazendo isso. Mande esses áudios para outras pessoas e convidem elas para dentro do canal do Telegram. É a tua parte como soldado. É gratuito esse ensino, eu gasto o meu tempo, né? Eu oro para fazer isso, eu te abençoo e quero que você seja muito mais abençoado. Mas eu quero pedir para você, traga as pessoas para o canal, porque eu parei de fazer agendas, queridos. Amém? Eu parei de fazer agendas para poder fazer esse tipo de seminário. Estou fazendo agora, gravando os vídeos do seminário de batalha espiritual. Amém? Então, para mim, se eu ficar saindo, se eu faço agendas, elas são de 3 dias, e eu fazendo essas agendas de 3 dias, mais um dia eu gasto para viajar, são 4 dias, todas as semanas do ano. Se a semana tem 7 dias e um você tem que tirar para descanso, que é a lei de Deus, quer dizer, se você gasta 4, sobram 2. Como é que em 2 dias eu cuido da casa, da família, dos filhos, né, e de todos os outros afazeres que eu tenho? Tem igreja, né? Então eu não posso. Então, para mim me dedicar a fazer os cursos que Deus colocou no meu coração, eu tenho uma bagagem de livros,
sabe, que foram absorvidos e cursos que o Senhor mandou. Eu recebi uma ordem para fazer 21 cursos profundos, todos com oração envolvida, pagando preço. Estou subindo um monte, estou me consagrando, fiquei um mês em oração, um mês de janeiro inteiro, amém? Então, como é que fala? O produto, ou o fruto, melhor o fruto do que produto, o fruto, né, disso tudo vão ser agora, esses áudios, os treinamentos, os vídeos, as lives. Acabei de colocar o Ministério da Apóstola Nilcélia no ar, você vai receber algum link aí, ela vai ter o canal dela, as coisas dela separado. O Ministério da Nilcélia caminha junto comigo, vai continuar caminhando, mas também tem o ministério dela específico, ministério profético. Nós estamos lançando hoje, o canal dela acabou de abrir. Se entrar no Instagram lá e digitar Profetiza Nilcélia, você já cai dentro do canal dela, tá bem? Então vale a pena você seguir, viu? Teve alguns pastores que disseram que o que Deus deu para Nilcélia não deu para mulher nenhuma no Brasil. Tá? E não fomos nós que inventamos isso. Foram as pessoas que disseram a respeito da Nilcélia. Então, é digno de nota. Tá? Você entrar nesse canal, tá? Acabou de lançar, só escrever Profetiza Nilcélia, você vai cair dentro dele. Tá bom? Vou fazer uma breve oração, inclusive ela está aqui, uma oração de 2 minutinhos, ela vai fazer comigo aqui, tá bom? Nós caminhamos juntos, grudados, tá? Nosso ministério é junto, mas que nem eu expliquei para vocês agora, tudo dela vai sair de maneira separada, porque tem pessoas específicas para ouvir. Amém, amor? Amém. Faz uma oração aí para quem mais pertinho aqui, por favor. Vamos lá. Não, é agora já. É 2 minutinhos de oração. Vou sentar aqui. Tá bem? Porque não pode ficar muito grande o áudio. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala pra turma entrar no teu canal, acabei de pedir. Pessoal, entra lá no canal, entra lá, se inscreva lá no canal, tá bom? Vai ser bênção demais, é uma novidade que o Senhor tem, né, para as nossas vidas, tá? O segredo da glória, né? O Senhor nos revelou esse nome e foi maravilhoso, assim. Então, assim, nós temos bastante coisa para estar compartilhando com vocês. Um novo tempo, uma nova unção é chegado, né? Eu sei que coisas grandes o Senhor tem para estabelecer sobre as nossas vidas, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por cada filho, por cada filha, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir as janelas, as comportas dos céus sobre cada um, Senhor, que está nos ouvindo nesta manhã, Pai, nessa manhã, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Pai, de encontro com cada vida, que o Senhor, Pai, dessa manhã venha estar estabelecendo, Senhor, os teus propósitos sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, venha estar repreendendo todo o mal e que esse dia, Papai, seja um dia de céus abertos sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas, ó Pai, que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai. Senhor, eu estava ali, Pai, o Senhor trazia um louvor no meu coração e enquanto eu estava, Senhor, adorando o Teu nome, Pai, o Senhor falava, Pai, que o Senhor é o Deus que abre o caminho em meio ao deserto, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de promessa, o Senhor é o Deus, Pai, que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, Pai. E eu sei, Pai, que nesse dia o Senhor está a contemplar, Senhor, a cada filho, a cada filha, Senhor, que está nos ouvindo nessa manhã. Senhor, rasga os céus, ó Pai, abra mesmo, Senhor, caminho em meio ao deserto, Pai, para o teu povo passar, porque a tua palavra diz, Pai, o Senhor deu uma ordem, Senhor, para Moisés. O Senhor diz: ei, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Levanta suas mãos, levanta o cajado e toque no mar, e o mar vai se abrir. Deus está dizendo nesse dia que o mar vai se abrir para muitos filhos de Deus passarem. Queridos, nessa manhã o Senhor me disse: este ano verdadeiramente é um ano de um grande rompimento da parte do Senhor, é um ano de conquista, é um ano de cumprimento de promessas, é um ano na qual o Senhor vai estar estabelecendo os seus propósitos sobre a vida dos seus filhos, querido, que você possa tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque no dia de hoje o Senhor abre o caminho para você passar. Marche em nome do Senhor Jesus e receba a tua vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Beijo no coração. Fique tchau, com tchau. Jesus.